Bom dia, me chamo Everson de Araújo Ramos e vou expor o estudo intitulado Anomalias Congênitas e Prematuridade, Estudo Epidemiológico no Nordeste Brasileiro. As anomalias congênitas são distúrbios estruturais e ou funcionais de causa multifatorial. Já a prematuridade é caracterizado pelo recém-nascido com idade gestacional menor que 37 semanas. Estas são as principais causas de mortalidade globalmente. Dados apontam um aumento de prematuros com anomalias congênitas no Nordeste brasileiro. O objetivo desse estudo foi identificar o perfil epidemiológico de crianças que nasceram prematura com anomalias congênitas no Nordeste brasileiro. Trata-se de um estudo epidemiológico exploratório e transversal, tendo como fonte de dados o Sistema de Informação de Nascidos Vivos e o período entre 2016 a 2022. Foram selecionadas as variáveis maternas, gestacionais e referente ao parto e ao recém-nascido. Para a categorização das anomalias congênitas foi utilizada a classificação de doenças internacionais na sua 10ª edição. Para a subclassificação da idade gestacional foi utilizado o padrão da Organização Mundial de Saúde no ano de 2014. Neste recorte temporal, houveram 33.295 nascimentos com anomalias congênitas. Deste total, 8.052 foram de crianças prematuras. Foram identificados 433 tipos diferentes de anomalias congênitas. Quanto à prevalência nessa região, percebeu-se 19,9 por 10 mil nascidos vivos. O ano de destaque foi o ano de 2016, e o estado com maior prevalência foi o de Sergipe. Quanto à classificação das anomalias, percebeu-se uma prevalência maior das do sistema osteomuscular. Quanto ao perfil materno, observou-se mulheres com faixa etária entre 20 a 24 anos, solteiras, grau de escolaridade entre 8 a 11 anos de estudo. Quanto ao perfil obstétrico, percebeu-se idade gestacional entre 32 a 36 semanas e pré-natal considerado mais que adequado, com 7 ou mais consultas de pré-natal. Referente ao perfil dos prematuros com anomalias, a maioria são do sexo masculino, pardo, pré-termo tardio, com baixo peso ao nascer, nascido de parto cesáreo de gestação única e diagnosticado com apenas uma anomalia congênita. O perfil epidemiológico dos nascimentos prematuros com anomalias congênitas corrobora com a literatura atual. A prevalência na região Nordeste é maior do que as estimativas internacionais. Desmame precoce entre crianças menores de 6 meses na atenção primária à saúde. Autora principal, Romila Martins de Moura, Estábilo Santos. No início da vida, o aleitamento materno é considerado necessário para a manutenção da saúde do bebê. Ele é completo em nutrientes, melhor fonte nutricional, primeira vacina que protege a saúde do bebê, composto por imunomoduladores. Existem fatores que diminuem o tempo do aleitamento materno, levando ao desmame precoce, como fissuras, dor ao amamentar, mastite, chupetas, mamadeiras, falta de incentivo e instrução e retorno ao trabalho. Tem como objetivo identificar as evidências científicas relacionadas à interrupção do aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de 6 meses na atenção primária à saúde. Revisão integrativa da literatura realizada nas bases Lilacs, Scopus e PubMed, com utilização dos descritores em ciências da saúde, aleitamento materno, desmame precoce, atenção primária à saúde, realizado no período 2014 a 2021. 11 estudos foram selecionados para análise interpretativa que permitiu a identificação dos principais fatores que levaram ao desmame precoce. A ampliação efetiva de políticas para a promoção da amamentação seriam eficazes entre as mulheres trabalhadoras, bem como a criação de ambientes de trabalho favoráveis à amamentação. Alguns fatores contribuem para a amamentação, como o apoio dos profissionais de saúde que se inicia desde o pré-natal e vai até o pós-parto.
A equipe de saúde deve identificar os fatores que prejudicam o aleitamento materno exclusivo para promover, apoiar e incentivar essa prática, diminuindo os índices de desmame precoce. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Thaís e vou apresentar o resumo intitulado Fotobiomodulação na prevenção da mucosite oral em crianças com câncer, um relato de caso, que teve como coautores José Vieira, Alaiana Marinho, Francisco Dimitri e Eliângela Bertale. A mucosite oral é uma complicação comum ao uso de determinados quimioterápicos utilizados no tratamento do câncer. Essa complicação é caracterizada por eritema, seguido de lesões nas regiões dos lábios e mucosa oral, que, dependendo do grau de intensidade, pode interferir na alimentação e no segmento de tratamento. Com isso, o objetivo desse estudo foi relatar a aplicação de um protocolo de fotobiomodulação em uma criança com câncer em uso de metrotexato. Menor, IBS, 2 anos, sexo feminino, com diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, internada para a realização de metrotexato 5 mg. Já havia apresentado mucosite oral anteriormente, mas no momento não realizava nenhum tratamento preventivo. Após o consentimento dos responsáveis via termo de consentimento livre e esclarecido, a criança foi considerada elegível para a realização dos protocolos de prevenção da mucosite oral, que se deu com laser de baixa intensidade em 2 protocolos, sendo eles o protocolo 1, 660 nanômetros, e o 2, a associação entre 660 e 808 nanômetros, ambos em 38 pontos intra- e extraorais, que foram divididos em mucosa jugal, lábios, gengiva, assoalho bucal e língua, com 2 joules de potência e 20 segundos por ponto de aplicação. Os protocolos eram aplicados durante 5 dias consecutivos, onde diariamente avaliava-se a paciente com a escala de toxicidade da OMS, a escala de Eden e o guia de avaliação da mucosa oral modificada. Ao fim do protocolo, o acompanhamento se dava via aplicativo de mensagem no 10º e no 15º dia, para identificar a presença de alterações na mucosa oral. No primeiro ciclo de quimioterapia, utilizou-se o protocolo 1, e não houve manifestação de mucosite oral, nem alterações em relação à dor e à avaliação oral ao final do acompanhamento. No segundo ciclo, aplicou-se o protocolo 2, onde obteve-se um resultado igual ao primeiro ciclo. Já no terceiro ciclo, retomou-se o protocolo 1, a aplicação do laser de 660 nanômetros, mas este foi interrompido no terceiro dia de aplicação a pedido dos responsáveis. Assim, na data que seria correspondente ao dia 15 do acompanhamento, foi-se notificado pelo hospital sobre a manifestação da mucosite oral grau 2. Esse estudo teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. Bom, o laser de baixa intensidade mostrou-se um importante recurso empregado na prevenção da mucosite oral, uma vez que não houve manifestação desse agravo quando o protocolo foi cumprido de forma integral. Estas foram as referências utilizadas e muito obrigada. Resumo que tem como título Leishmaniose tegumentar americana, caracterização clínica epidemiológica dos casos notificados no estado do Maranhão no período de 2011 a 2020. Bom, a Leishmaniose tegumentar americana é considerada uma doença tropical negligenciada, tendo sua distribuição em todo o território nacional, sendo que o nosso estado é o segundo em números absolutos de casos dentre todos os estados do país. Sendo assim, torna-se um sério problema de saúde pública, devido à sua significância, propagação geográfica e potencialidade para provocar graves perturbações à saúde. Nesse contexto, o objetivo do estudo é descrever as características clínico-epidemiológicas dos casos de leishmaniose tegumentar no estado do Maranhão. Para tanto, foi realizado um estudo epidemiológico descritivo com abordagem quantitativa, através dos dados disponíveis no Sistema de Informações e Agravos de Notificação, tendo o Maranhão como cenário e recorte temporal de 2011 a 2020, onde os dados foram analisados por meio de análise estatística descritiva, através do programa IBM-SPSS 24. No período analisado, foram notificados 17.372 casos no estado do Maranhão, tendo prevalência o gênero masculino, adultos
em idade entre 20 a 59 anos, predominantemente na raça e cor parda, que residiam em zona rural e que possuíam ensino fundamental incompleto. No que se refere aos dados clínicos, a maior frequência ocorreu em registros de casos novos, sendo 4,91% somente de recidivas, tendo como predominância a forma clínica cutânea, evoluindo em sua maioria para a cura, e apenas 6 óbitos foram notificados nesse período, que representa 0,03% somente dos casos. Já no que se refere à confirmação dos casos, prevalece o diagnóstico laboratorial, com 75,46%, sendo que a confirmação através do exame clínico epidemiológico aconteceu em 24,54%. Sendo assim, conclui-se o predomínio dos casos no sexo masculino, com baixa escolaridade, na faixa etária de 20 a 59 anos, da raça parda, com domicílio na zona rural. As características clínicas evidenciaram que a maioria dos casos foi considerado como novo, com critérios de confirmação clínico-laboratorial, com maior constatação da forma cutânea progredindo para a cura. Além disso, essa doença apresenta baixa taxa de letalidade. Meu nome é Rainha Oliveira, irei apresentar o nosso trabalho intitulado Síndrome Respiratória Aguda Grave por Covid-19, perfil clínico e epidemiológico dos óbitos no Brasil. Introdução. A síndrome respiratória aguda grave é uma condição severa que pode ser ocasionada por micro-organismos, como fungo, vírus e bactérias. Atualmente, os maiores números são ocasionados pelo vírus SARS-CoV-2, agente causador da Covid-19. O Brasil é o segundo país em números de óbito pela doença. Objetivo: descrever as características clínicas e epidemiológicas dos óbitos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 no Brasil. Materiais e métodos. Estudo descritivo com abordagem quantitativa baseada em dados secundários de domínio público referente aos registros de óbito de SRAG por Covid-19 no Brasil. O período foi de 22 de março de 2020 a 30 de junho de 2021. A coleta de dados ocorreu no mês de julho de 2021. Os dados foram obtidos via Open Data SUS vinculado ao Ministério da Saúde. As variáveis foram sexo, idade, raça, cor, escolaridade, todos os óbitos de SRAG, presença e tipo de comorbidade, tosse, febre, dispneia, desconforto respiratório, saturação de oxigênio menor que 95%, diarreia, vômito, dor em garganta e internação em unidade de terapia intensiva. A estatística descritiva foi realizada no SPSS 24.0, determinando seus valores absolutos e relativos. Resultados. Foram identificados 196.109 óbitos acumulados de SRAG por Covid-19 no país, nos quais foram predominantes o sexo masculino, 57,29%, idade acima de 70 anos, 54,96%, cor branca, 37,78% e baixa escolaridade, 12,93%. As variáveis clínicas mais frequentes foram dispneia, 75,43%, presença de comorbidades, 75,53%, saturação de O2 menor que 95%, 66,81%, tosse, 63,67%, desconforto respiratório, 62,96%, febre, 56%, suporte de terapia intensiva, 52,81%. As comorbidades que se destacaram foram hipertensão arterial sistêmica, 31,11%, e diabetes mellitus, 15,94%. Os dados em branco e não informados foram significativos quanto às variáveis escolaridade e cor, com respectivamente 62,37% e 18,69%. Conclusão. Os achados referentes ao perfil clínico e epidemiológico revelados suscitam a necessidade de investimentos por parte da gestão pública nos setores de saúde, aperfeiçoamento da vigilância epidemiológica e inserção de medidas de prevenção,
controle e monitoramento da SARG por Covid-19. Aqui são as nossas referências do trabalho, nosso muito obrigado.